Estevão perante o Sinedrio. Sinedrio, o conselho do judaísmo. O Sinedrio, ele foi indo, evoluindo e virou os Cavaleiros Templários. Aí, depois dos Cavaleiros Templários, eles foram evoluindo e viraram nos Jesuítas. Depois eles evoluíram e viraram na maçonaria. A maçonaria que liga os fariseus e os saduceus em uma mente só. Estevão, cheio de graça e poder, mediunidade, fazia prodígios, conversava com espíritos, via espíritos, interagia com os espíritos interagiam com ele curava as pessoas através da mediunidade. É nesse sentido, mediunidade e grandes sinais do reino de Deus entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, templo religioso, chamada dos libertos, judeus gregos, dos sireneus, judeus vindo de Cirene, uma região e cidade com o mesmo nome da Líbia, dos alexandrinos, judeus de Alexandria, uma cidade do Egito naquela época, e dos da Cilícia. Cilícia, uma província e uma região turca, judeus da Turquia e Ásia, e discutiam com Estevão, porque eles odeiam o judaísmo, ele despreza Jesus, os ensinamentos de Jesus, o Novo Testamento, o Espiritismo cristão, vida após a morte, reencarnação, manifestação espírita, mediunidade, a cura através da mediunidade, os segredos do reino de Deus. Tudo eles desprezam, porque eles seguem o Antigo Testamento, a história de Israel, a história do povo judeu, eles ficam só ali, e desprezam também as outras religiões. O judaísmo é dividido em dois grupos, os fariseus e saduceus. Os fariseus acreditam em santos, os saduceus não, mas os dois são o judaísmo, a maior religião brasileira. E através dessas igrejas deles que eles conseguem chegar ao poder. Eles induzem os fiéis deles a apoiar aqueles que eles querem para a máquina pública, a votar naqueles que eles querem para a máquina pública, e nisso eles entram para dentro da máquina pública, se disseminam por dentro da máquina pública e usam o poder da máquina pública para perseguir os outros, matar aqueles que eles querem, perseguir as outras religiões. Isso que veio para roubar, matar e destruir. Isso é o mal na Terra. É ali que eles conseguem a fama, o poder e o dinheiro, e os militares. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que se manifesta. Se ele for bom ou ruim, aí já é outro assunto. Manifestação espírita. Aí a pessoa começa a ver espírito, a pessoa começa a ouvir o que o espírito tem para falar, a pessoa começa a incorporar o espírito, a pessoa começa a interagir com o espírito começa a interagir com a pessoa. O Espírito Santo é aquele que se manifesta, se ele for bom ou ruim, aí já é outro assunto. A pessoa curar através da mediunidade, a pessoa psicografar. Psicografar e escrever no papel o que o Espírito falou para ela, pelo qual ele falava. Manifestação espírita. Então, subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmia, deboche, contra Moisés e contra Deus. Levaram o povo, os anciãos, os crentes do judaísmo,
e os escribas, os professores do judaísmo, e investindo-o contra esse Estevão, arrebataram, pegaram ele, levando-o ao Sinédrio. Sinédrio, o conselho do judaísmo, o tribunal do crime. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo. De santo não tem nada, isso aqui é o mal na terra. Essas igrejas deles. E contra a lei. Porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, Nazaré, uma cidade que pertencia à Palestina no tempo de Jesus, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no Sinédrio, o conselho do judaísmo, o tribunal do crime. Isso aqui era Sinédrio. Foi evoluindo e passou para Cavaleiros Templários. Aí eles foram evoluindo e passaram para os jesuítas. Aí eles evoluíram e passaram para a maçonaria. A maçonaria que liga os fariseus e os saduceus em uma mente só. Fitando, olhando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Esse é o Novo Testamento, o Espiritismo cristão.